Olá, o Metrópolis entrevista agora a deputada estadual de São Paulo, Janaína Pascoal. Ela foi eleita em 2018 como a deputada estadual mais votada da história do Brasil, com mais de 2 milhões de votos. Na eleição desse ano, ela é pré-candidata ao Senado por São Paulo, numa disputa que poderá ter como adversários o ex-juiz Sérgio Moro e o apresentador José Luiz da Atena. Deputada, muito obrigado pela entrevista aqui ao Metrópolis. E eu já começo perguntando, em 2018, a senhora resistia a disputar algum cargo que tivesse que vir a Brasília. Agora a senhora se diz pré-candidata ao Senado, que é um cargo que exige que a senhora esteja em Brasília por São Paulo. O que mudou de 2018 para cá? Por que agora a senhora decidiu vir a Brasília? Na verdade, em 2018, o convite que eu tive foi para sair a vice-presidência. E o presidente, principalmente a equipe dele, queriam que eu fosse morar no palácio, né, destinado ao vice-presidente. E eu fiz uma contraproposta de despachar em São Paulo, no escritório da presidência que fica na Paulista, e ir para Brasília quando precisasse substituir o presidente. Então, não é que eu me neguei, né, a aceitar. Eu fiz uma proposta, uma contraproposta, que não foi aceita. Então, assim, naquele momento, eu ainda... Na verdade, a minha família ainda não se habituou com a ideia de eu ter entrado na política. Mas o choque ali foi muito grande. Fazer uma mudança, efetivamente, causaria um problema familiar. A minha ideia, se eleita para o Senado, é ter um escritório em São Paulo, né, ter um gabinetezinho em São Paulo para atender as pessoas às segundas e às sextas em São Paulo, que eu acho até que facilita, né, quem é aqui do estado não ter que gastar dinheiro para ir para Brasília, e ficar em Brasília nos dias das votações, de terça a quinta, que é o que a maioria faz, né? Mas eu pretendo trabalhar efetivamente nos outros dias, como trabalho na Assembleia todo santo dia, né? Sem querer aqui fazer nenhuma crítica a quem quer que seja. Então, assim, foram 4 anos, né, de amadurecimento para minha família, que ainda sente muito, né? Minha mãe sofre muito com os ataques que eu sofro. Então, acho que agora eu já tenho condições de me colocar à disposição para algo que vai ser mais efetivo, não só para o povo de São Paulo, porque o senador representa o Estado, mas para o próprio país. A sua candidatura para o Senado é mesmo para valer? A senhora vai ter adversários de peso, né? São pré-candidatos também o ex-juiz Sérgio Moro e o apresentador José Luiz da Atena. A senhora pretende levar até o final? E se sim, em qual chapa a senhora vai estar? Com todo respeito aos adversários, é um nome um pouco pesado, né? Mas o ex-juiz Sérgio Moro deveria ter concorrido pelo Paraná, que é o estado dele, né? Eu queria entender, não estou aqui dizendo que teve nenhuma ilicitude na transferência do título dele, eu, inclusive, o defendi quando instauraram inquérito para apurar essa transferência, mas, assim, como é que alguém quer representar um estado tendo nascido, crescido, trabalhado a vida inteira em outro estado e simplesmente tendo transferido o título para cá, vamos dizer assim, às vésperas da eleição? Tem que lembrar que o senador ele representa o Estado, né? Ele não é um representante do povo, vamos dizer assim. Eu tenho muito respeito pela história do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, sempre o defendo, né, dos ataques, até nessa parte das anulações das decisões dele, mas é o seguinte, ele que se candidatasse pelo Paraná, né? Agora, se ele quiser se candidatar, ok, eu vou colocar meu nome à disposição. Eu nasci em São Paulo, cresci em São Paulo, conheço São Paulo como ninguém, né? Essa minha vivência como deputada estadual me permitiu conhecer ainda mais o Estado. Vamos debater. Com relação ao da Atena, eu gosto do da Atena, como todo mundo gosta, né? Ele é um artista, entendeu? Ele é um artista. A senhora acha que a candidatura dele é para valer mesmo? Tem muita gente que aposta que não é para valer, que na última hora ele vai repetir. Gente, eu acho assim, muita gente diz assim, ele ganha 1 milhão por mês, vai abrir mão disso? Na minha cabeça é o contrário. Quem já ganhou tanto dinheiro, eu entendo que queira se doar um pouco, né? Mas a senhora acha que é para valer? Eu acredito que sim, mas aí só ele pode responder.
O que eu não acho é que ele tenha, vamos dizer assim, a paciência necessária para enfrentar a batalha diária, que é estar dentro de um Senado, né, de uma Assembleia Legislativa. É uma batalha diária, porque muitas vezes você apresenta um projeto bom e o outro não apoia por uma questão política, partidária, de vaidade pessoal. Então, você tem que ter muita paciência, muita humildade, entendeu? Com todo respeito ao Datena, eu não vejo essas características nele. A pessoa que vem do estrelato, como é o caso dele, ela está muito acostumada a ser paparicada, a ser reverenciada, a ser aplaudida. E a vida de quem entra na política é pedrada. É pedrada da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, isso quando você dorme. Então, eu não consigo achar, né, que ele seja, e digo isso com respeito, porque eu gosto dele, sabe? Eu gosto mesmo. Mas que ele seja a pessoa mais indicada para pleitear essa vaga. Né? Por isso é que eu quero, sim, colocar meu nome à disposição do povo paulista, né, do país, de certa forma, para representar o Estado no Senado Federal. Eu vou levar essa candidatura até o final. Deixa eu só corrigir. É pré-candidatura ainda, futura candidatura. Certo. Agora, em que chapa a senhora vai estar? Porque a senhora vai disputar o Senado, a senhora, geralmente, os políticos estão em alguma chapa de algum candidato a governador. A senhora vai estar na chapa do ex-ministro Tarcísio de Freitas, ou na chapa do ex-ministro Abraham Weintraub, ou de outro nome, ou vai se lançar simplesmente avulsa? Quem é o candidato que a senhora pretende apoiar a governo de São Paulo esse ano? Olha, provavelmente, muito provavelmente, eu vou votar no Tarcísio. Tá? Já declarei voto a ele, eu mesma o estimulei a se candidatar. Esse voto pode mudar se eventualmente surgirem outros candidatos, ou se ele trouxer um vice muito ruim, né? Porque eu sou o tipo de eleitor que olha o vice, sabe? A nossa história é muito marcada por vices, seja no âmbito federal, seja aqui no âmbito, por exemplo, municipal. Então, se o Tarcísio trouxer um vice complicado, eu posso mudar esse meu voto, esse meu apoio. Mas, a princípio, meu apoio é para ele. Mas a senhora já pediu a vaga do Senado, que há ali até uma disputa, né? Hoje o Datena é o candidato. Se o Datena não for candidato, há uma disputa ali. Tem gente do Palácio do Planalto que defende, por exemplo, que a deputada Carla Zambelli seja a candidata ao Senado na chapa do Tarcísio. Como é que está essa questão? A senhora já conversou com o Tarcísio para pleitear essa vaga, né, de senadora na chapa dele? Eu acredito que esse tipo de coisa a gente não pleiteia, né? Ele que avalie e decida se quer me apoiar, entendeu? Eu não vou pleitear nada. Né? Eu estranho um pouco, sendo muito honesta, o fato do presidente e o próprio Tarcísio quererem apoiar o Datena ou o SCAF, porque o Datena já declarou que a última vez que votou a presidência, votou no Lula. Né? Foi filiado ao PT há muito tempo. Então, eu acho um pouco estranho. Com relação ao SCAF, se você lembrar, o SCAF teve eleições que ele aparecia em outdoors, ao lado do Lula e ao lado da Dilma. Então, eu não sei bem qual é o critério que eles estão utilizando para escolher, né, essas pessoas para comporem com eles. A minha preocupação como cidadã é a seguinte: se o presidente perde e essas pessoas são eleitas senadores, né, eu acredito que eles fecham com Lula, entendeu? Então, na minha cabeça, o que o eleitor tem que pensar é quem a senhora diz o SCAF e o Datena. Sim, quem é comprometido com as pautas, entendeu? Quem é de verdade defensor, por exemplo, da vida, né, das liberdades individuais? Quem a vida inteira teve um posicionamento mais à direita? Sou eu, entendeu? Então, assim, eu não vejo lógica. Mas apoio, voto, cada um responde pelo seu, entendeu? Não sou eu que vou pedir. Entendi. A senhora pretende, então, apoiar o Tarcísio, mesmo que não seja candidata ao Senado na chapa dele, se o vice for do seu agrado? Se ele seguir numa linha que eu concordo, entendeu? Se as propostas dele forem condizentes com o que eu penso, sim. Agora, se vier alguma surpresa desagradável, não.
Eu não estou, deixando bem claro, eu já falei isso, inclusive, pessoalmente a ele. Eu não estou condicionando o apoio a ele ao apoio dele à minha pessoa. Eu não trabalho dessa forma. Entendi. Deputada, a senhora mencionou aí o presidente Jair Bolsonaro, como a senhora tendo pautas alinhadas a ele. Como é a sua relação hoje? A gente vê aí que desde 2018, a senhora apoiou ele em 2018, foi até cotada para vice, mas também a senhora tem feito críticas pontuais a alguns pontos dele. Como é que é a sua relação hoje com o presidente Jair Bolsonaro? Fala com frequência? Como é que Não, tem sido? é uma relação distante, mas assim, eu sempre fui assim, né? De falar o que eu penso, de dar sugestões, de opinar no andamento do meu país, sabe? Eu acredito que o maior feito que alguém já fez na história por esse país foi o processo de impeachment que aconteceu graças a mim. Eu não tinha cargo, né? Eu não perguntei para ninguém se eu podia, se eu deixava de poder. Então, assim, não tem cabimento quererem que eu fique circunscrita, vamos dizer, né? Que eu não fale. É um direito meu como cidadã, não é como deputada. Mas a senhora não quer o apoio dele na sua candidatura ao Senado? A senhora não vai procurar o apoio do presidente à Não, sua se candidatura ele ao Senado? quiser me apoiar, eu vou agradecer, mas eu não vou procurar. Um ponto que até me gera um pouco de curiosidade, se eventualmente ele a convidasse para ser vice esse ano, dessa vez a senhora toparia ser, nas eleições de 2022, vice dele? Eu teria que sentar com calma, conversar com ele, entender o que ele quer, né, desse segundo mandato dele, entendeu? Que foi o que eu tentei fazer da primeira vez e ele ficou blindado. Eu não consegui conversar com esse homem sozinha, nem por 10 minutos. Como é que você faz uma parceria de ser vice-presidente de alguém que você não consegue sentar sozinha com a pessoa para discutir um pouco como é que vai ser o trabalho em comum, entendeu? Então, assim, se eu conseguisse sentar com ele, se eu conseguisse entender o que ele planeja para o seu próximo mandato, eu estaria tendente a aceitar, porque eu acho que eu agrego muito voto para ele. Né? Como eu Em sou que bem mais. público que a senhora acha que agrega voto a ele? Eu sou muito mais moderada, né? Eu sou muito mais assim ponderada, defensora de todas as garantias, de todas as liberdades. Eu acho que se eu fosse a vice, quebraria um pouco desse medo que as pessoas têm, né, de qualquer quebra institucional. Eu não acredito nisso, que possa ter quebra institucional. Mas muita gente acredita, eu percebo que é sincero o temor. Sim, tem Então, muita gente, né? daria uma garantia em termos de respeito à Constituição Federal. Mas eu acho assim praticamente impossível isso acontecer, porque o entorno do presidente é o entorno de adesão, né? Eles não conseguem entender esse exercício de independência. É uma dinâmica muito parecida com o petismo. Em que sentido que a senhora diz que é parecido com o petismo? Adesão, você tem que aderir, entendeu? As pessoas não têm independência, não têm vida própria. Tem que elogiar. Eu vou te dar um exemplo. Né? Recentemente, eu tive aí uma situação com a deputada Carla, que eu considero minha amiga, eu gosto muito dela. Eu votei nela. Se você pegar as redes da deputada, não tem nada dela. É só post de elogio ao presidente. Eu não consigo acreditar que isso seja o ideal do trabalho de um parlamentar, né? Seja deputado, seja senador. Então, assim, esse papel eu nunca vou fazer. E é isso que eles querem, é isso que eles acham bonito. Entendi. Deputada, se a senhora for eleita senadora, e isso é uma pauta do bolsonarismo, dos aliados do presidente, não só dos Bolsonaro mais próximos, que é o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, que cabe ao Senado Federal. Como é que a senhora se portaria? Hoje, os alvos principais do presidente, dos apoiadores, são os ministros Alexandre de Moraes, por conta da condução do inquérito das fake news, e também o ministro Luiz Roberto Barroso. A senhora apoiaria ou a senhora acha que isso geraria mais crise, mais tensão entre os poderes? Qual seria a sua posição, se eleita? Eu sou técnica, eu trabalho com base na técnica. O impeachment, seja de um presidente, seja de um ministro de Estado, seja de um ministro do Supremo, não pode ser um desejo. Porque às vezes eu vejo assim, nossa, tem não sei quantos pedidos de impeachment do presidente da República ou do ministro do Supremo. Quando a gente vai ler,
é uma carta de intenção, é quase um desabafo. O impeachment não pode ser um desabafo, não quero mais. Então, se for eleita, e aqui eu tenho até que tomar cuidado com as palavras, que nós estamos num período de pré-campanha, ou se fosse senadora já, eu avaliaria tecnicamente, a petição, a documentação que instrui essa petição, entendeu? Obviamente, teria um processo com produção de provas, com testemunhas. Eu teria, como tenho na vida, um olhar técnico. Deputada, como é que a senhora tem se portado aí em relação à candidatura do ex-ministro Abraham Weintraub? Ele tem se colocado como pré-candidato ao governo de São Paulo, até contra o Tarcísio, e até vejo alguns pontos dos discursos, quando a senhora critica o SCAF e o Datena, parece até um pouco com o discurso do Abraham Weintraub. A senhora pode apoiar ele? Como é que a senhora vê a candidatura dele aí em São Paulo ao governo? Veja, o Abraham, ele traz algumas ponderações que são procedentes, mas a gente tem que ter algum pragmatismo, né? Meu último embate com ele foi porque eu tive a ousadia de propor a ele que saísse candidato a deputado federal, porque eu entendo que, como deputado federal, ele teria uma votação expressiva e poderia até levar mais conservadores para dentro do Congresso Nacional. Porque eu estou assim muito temerosa com uma possível vitória do ex-presidente Lula. Né? Eu não acho que o Bolsonaro é o que tem mais chance, não. Eu acho que é o Lula que tem mais chance. Então, seria necessário ter uma resistência dentro do Congresso Nacional. E eu sugeri a ele que ele saísse a deputado federal. Ele se ofendeu, né? E daí para diante passou a me xingar. Então, assim, eu não consigo ver, até pela personalidade dele, chance dele ser eleito governador. Tá? Eu não falo isso como agressão, é porque ele é muito contundente, ele é muito emotivo, mas muito. Ele não toma cuidado com o uso de adjetivos, sabe? Até tem inquéritos lá no Supremo, por força dessa excentricidade da personalidade dele. Então, não é com relação ao conteúdo, mas é a forma. E o eleitorado paulista, ele não é um eleitorado que, para o executivo, vote em pessoas excêntricas. Né? O eleitorado paulista, ele é mais conservador, ele é exigente. Então, eu não vejo chance, por essa característica da personalidade do ex-ministro, dele ser eleito governador. Então, não tem sentido eu apoiá-lo, porque eu vou estar perdendo meu voto. A senhora citou aí que tem medo de uma eventual vitória do ex-presidente Lula. O que necessariamente seria o medo? Seria a pauta da esquerda, o próprio ex-presidente Lula? Queria que a senhora explicasse um pouco melhor o que seria esse temor de uma eventual vitória dele. O ex-presidente Lula, ele não está enganando ninguém. Ele está sendo muito claro sobre o que ele pretende fazer. Ele já falou que vai regular a imprensa, ele já falou que quer legalizar aborto, ele não revê as conexões dele com Cuba, com Venezuela, ou seja, com ditaduras de esquerda. Então, ele não está enganando ninguém. Já falou que vai rever as reformas trabalhistas e assim por diante. Então, assim, eles flertam com bandeiras autoritárias, que, muito embora os formadores de opinião não reconheçam como tal, eu vejo claramente como autoritárias. Foram bandeiras que, inclusive, fortaleceram a minha convicção de pedir o impeachment da ex-presidente Dilma. Então, eles não mudaram em nada. O que mudou é o seguinte: eles estão bem mais, vamos dizer assim, alertas, vão entrar com tudo para poder fazer o que eles vinham fazendo, vamos dizer, lentamente, para poder fazer rapidamente. Então, assim, não acreditem que, se ele entrar lá, que vai ser democrático, que não vai. Eu tenho muito medo. Então, eu estou muito mais focada em fortalecer os legislativos, eleger defensores da vida, defensores das liberdades, defensores da democracia, do que babar ovo para o Bolsonaro. Já me encaminhando para o final, a senhora acha que o Bolsonaro seguiu todo aquilo que ele prometeu na campanha de 2018, principalmente na pauta econômica? Como é que a senhora avalia esses quase 4 anos de governo Bolsonaro até aqui? Eu acho que tem vários fatores. Ele poderia, por exemplo, ter dado mais força para o Moro, quando o Moro era ministro da Justiça. Eu me ressenti
com algumas sanções e alguns vetos, né, do executivo na parte do combate à corrupção. Então, nesse ponto, eu acho que, não que ele tenha realizado qualquer ato de corrupção, mas eu acho que ele poderia ter fortalecido mais a causa. Com relação à pauta econômica, eu gosto muito do ministro Guedes, então, assim, eu sou meio suspeita para Mas a senhora falar. acha que ele teve autonomia para implementar a pauta dele liberal? A gente que está aqui em Brasília acompanhando, a gente vê que, em alguns casos, ele foi tolhido. Em alguns casos, não, muitos casos, ele acabou tolhido pelo Palácio do Planalto. Mas eu também não sei se ele conseguiria mais, entendeu? Porque tudo é muito... Você tem uma pretensão, e aí tem que negociar, é duro, né? Então, eu não consigo jogar pedra assim e dizer, olha, não cumpriu. Eu acho que tentaram cumprir, mas não conseguiram na íntegra. Mas, assim, eu gosto do ministro Guedes, né? Eu me sinto segura com ele lá. Pelo menos a linha eu sei que é boa, entendeu? O que mais? Com relação às pautas conservadoras, eu acho que o presidente foi muito obstado, né, por medidas judiciais inadequadas apresentadas ali no Supremo Tribunal Federal, que deveria ter dado um basta, deveria ter colocado limite, por exemplo, no senador Randolph. Né? Mas como seria esse basta que a senhora disse? Como seria esse basta? O ministro do Supremo, quando olha uma ação em que o parlamentar está fugindo de debater no parlamento, está querendo cortar caminho, tem que rejeitar a ação. Se eu fosse ministra do Supremo, eu rejeitaria 90% do que eles apresentam ali. Não foi eleito parlamentar? Vai trabalhar no parlamento, senão vai advogar. Eu fico revoltada. Se é parlamentar, vai trabalhar no parlamento. Não vai cortar caminho e pedir para o judiciário resolver suas pendências. O Supremo não põe limite nisso. Tinha que colocar. O presidente foi eleito, nomeou os ministros. Ministro baixa uma resolução, baixa uma portaria, vai Randolph lá querer derrubar, ministro derruba com uma canetada. É de tirar a gente do sério. Eu que sou uma estudiosa da teoria do Estado, quando eu olho isso, eu fico horrorizada, independentemente de ser quem for. Isso é uma subversão da divisão dos poderes. O Metrópolis entrevistou a deputada estadual Janaína Pascoal. A íntegra da entrevista você acessa no portal do Metrópolis. Deputada, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Fiquem com Deus.